A light of day where there is no night. There is no darkness, no shadows, no clouds, no dim, dark skies, no midnight, no rays, no powers on the hillside, no funeral procession, no doctors, no lawyers. O amanhecer de um novo dia, sinto-o sobre mim todo agora. A luz de um novo dia. Uma luz de um dia onde não há noite, onde não há escuridão, nem sombras, nem céus, nem céus escuros, sombrios, nem meias noites, nem sepulturas, nem de flores nas encostas, nem cortejos fúnebres, nem médicos, nem necrotérios. Hey, I can feel the wings of His light right through upon my soul. The new day, the old one's pressing away. Amém! Eu posso sentir os raios da sua luz irrompendo sobre minha alma. O novo dia, o velho está se apressando em sair. As I feel the morrow blood pouring through my body, I feel the surge of the Holy Ghost coming behind it. Rise and shine! Some said, Billy Graham, you're getting old. You're getting weak. Your shoulders are dropping. Your hair is turning gray and flying out. À medida que sinto o sangue mortal fluindo pelo meu corpo, eu sinto a onda do Espírito Santo entrar detrás dele. Levanta-te e resplandece. Algo disse: Billy Branham, você está ficando velho, você está ficando fraco, seus ombros estão caindo, seu cabelo está ficando grisalho e caindo. That's right. Darkness and gross darkness upon the earth. Rise and shine. I feel falling out of the surge of light of the glorious gospel of Jesus Christ, which has made me a new creature in Him. I'll look for that day. Amen. For the new day. É isso mesmo. E trevas e escuridão sobre a terra. Mas levanta-te e resplandece. Sinto caindo ali a onda de luz do glorioso Evangelho de Jesus Cristo, que me fez uma nova criatura nele. Eu espero por esse dia. Amém. Pelo novo dia. Glória a Deus. Amém. Glórias a Deus. Deus abençoe os irmãos. Uma boa noite. Graças a Deus, né? O privilégio que Ele concedeu. Estarmos juntos uma vez mais. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor. Corinho não. Hino número 2. Além do céu azul foi Jesus preparado. Se fosse por nós, ó Pai, não sei o que seria. O Senhor tem nos dado graça e força, Pai, para vir, Senhor, adorar
bendizer o teu santo nome nesta casa de oração. Pai Celestial, nós te agradecemos por tua infinita graça, Senhor, tuas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. O Senhor tem nos guardado e nos protegido. Muito obrigado, Pai. Se não fosse o Senhor, o que seríamos, Pai? Senhor Deus, também pedimos perdão, Pai, de nossas faltas, nossas fraquezas. Dia a dia sabemos que estamos errando diante da tua presença, mas o Senhor, ó Deus, prometeu, ó Pai, que o Senhor nos perdoaria, Pai, se nós nos humilharmos, se nós humilhássemos diante da tua face. Por isso estamos aqui, Pai, para nos humilharmos perante a tua face e receber o teu perdão, Pai. Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por tudo. Também, ó Pai, nossos irmãos, ó Pai, que nos assistem pela internet, que eles sejam também grandemente abençoados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos isso para a tua glória. Amém. Pode sentar, irmãos. Graças a Deus, né? Vamos adorar o Senhor então, amém? Vamos adorar Ele com o hino 40, 2 discípulos no caminho de Emaús. E falando a respeito de Jesus. 40. Dos discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou. Fica
Com Jesus tudo vai bem, né? Vamos cantar o 79. Como diz, né? Nós temos problemas, mas com Jesus os problemas ficam pequenininhos. Nosso Deus é maior, né? Nosso Deus é grande. Longe do Senhor andava, no caminho de amor. Oh, Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Porque Jesus me ama. Eu não posso te explicar, mas aqui também te chama, pois deseja te salvar. O juízo não pensava, nem na minha perdição. Minha alma desejava a eterna salvação. Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas aqui também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador. Dei a rica e o fardo de tristezas e de dor. Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas aqui também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso, e ficar ao pé da cruz. Glória a Deus. Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas aqui também te chama, pois deseja te salvar. Amém. Glória a Deus. Vamos Mateus para orando pelos ofertas. Senhor Jesus Cristo, amado e bondoso Pai Celestial, ó Pai Santíssimo, como é bom cantar esses hinos, Pai. Ó Pai Celestial, e se aproximar mais do Senhor, Pai. Amém. Como é bom estar em Sua presença, Pai, ajuda-nos. Amém. É verdade. Pai Santíssimo, abençoa esse culto, Pai, como parte deste culto. Sim, Abençoa essas ofertas que é para a Sua obra. Abençoa aqueles que vão ofertar e ajuda aqueles que não podem ofertar. Pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, amém. Amém, Senhor. Louvado seja Deus.
próximo louvor é o 159. Vivo por fé. Um dia virá outra vez o Senhor, ao céu Ele nos levará. Ali cessarão todo mal e temor, e Deus tudo dominará. Vivo por fé. Deus abençoe os irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar uma palavrinha de oração. Querido Deus e amado Pai Celestial, nós cantamos esse hino, Pai, e pedimos ao Senhor Jesus Cristo
Que o Senhor aceite, Pai, esses hinos, pois fazemos do nosso coração, Pai. Pai Santíssimo, abençoa agora a parte da Sua palavra, meu Deus, ajuda nós, Pai, a examinar as Suas Escrituras e ajuda nós a ouvir toda a Sua palavra. E que cada filhinho seu possa sair um tanto mais transformado, Pai, nessa noite, ao ouvir a Sua palavra, Pai, e ao receber a porção que o Senhor tem a cada um de nós, Pai. Abençoa esse culto e toma controle de todas as coisas, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Santíssimo, também aproveito, Pai, e me lembro da nossa irmã Zilda, que não está bem, Pai, quebrou o seu dedo ali, torceu o pé, Pai, que o Senhor possa dar a ela uma boa recuperação, Pai, que o Senhor possa, Pai, tornar o pé dela normal novamente, Pai, que ela possa ficar bem curada, Pai, que ela possa amanhã estar aqui junto conosco, Pai, novamente, em Sua presença, adorando o Seu nome, ouvindo a Sua palavra, Pai, pois sabemos que ela ama estar aqui em Sua presença, Pai. Abençoa a Sua serva, visita ela, Pai, assim como cada filhinho seu ao redor de toda a terra, Pai, seja qual for a necessidade de cada um, que o Senhor possa estar com cada um, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, vamos dar continuidade hoje, na segunda parte. O sermão vai continuar no parágrafo 98, os irmãos que acompanham. O profeta usa duas escrituras, São João e Lucas, mas antes que eu me esqueça, eu quero lembrar os irmãos que domingo que vem é o culto de Santa Ceia, e também teremos no dia 23, se não me falha a memória, vai ser no sábado, né? 22 ou 23, no sábado, os irmãos verificam, depois eu confirmo, terá ali um culto de jovens, né? Para um culto para toda a família, lá em Tiazal. Os irmãos que tiverem interesse, né? Estão todos convidados a levar seus filhos, a gente vai fazer um trabalhinho ali com eles, uma gincana, vai ser servido almoço, café, então os irmãos que puderem podem ir o dia inteiro, já cedo, né? Quanto mais cedo, o pastor Hamilton pediu, cada um conseguir ir, fica à vontade, no sábado então, né, para aproveitar o dia inteiro, vai ser servido almoço, um café, e terá uma programação ali o dia inteiro, né, para toda a família, para os jovens, para as crianças também. Se os irmãos conseguirem se esforçar, estarem presentes, uma bênção, né? Nós estarmos reunidos ali. Vamos então começar por São João. São João capítulo 21, versículo 3. São João, capítulo 21, versículo 3. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Vamos ler também Lucas 24. Lucas 24, versículo 27. Lucas, capítulo 24, versículo 27. Amém? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes em todas as Escrituras o que dele estava escrito. Então chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu-lhes. Amém? Deus abençoe a leitura dessa palavra. Vamos ouvir o profeta. Enquanto houver um pecador para salvar, haverá em Jesus
para salvá-lo, esse é ele. Quando ele enquanto houver um pecador para salvar, haverá um Jesus para salvá-lo, esse é ele. Quando ele enquanto houver um pecador para salvar, haverá um Jesus para salvá-lo, esse é ele. Quando ele passou por aquela grande multidão, foi até lá e curou um homem deitado numa maca, foi embora e o deixou. Ora, os discípulos dos judeus disseram: ora, olhem lá, olhem aquela multidão, porque ele não foi lá e curou este, eu creria. E assim e tal, eles o questionaram. Eles viram este homem levando sua cama no sábado. Ele disse: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer por si mesmo. Estão vendo onde ele dá todo o louvor? Qualquer verdadeiro Espírito de Deus fará o mesmo. Ele dará louvor a Deus todas as vezes. Disse: o filho nada pode fazer em si mesmo, mas o que vejo o Pai fazendo, isso é o que faço. O Pai faz algo e ele me mostra, e eu vou fazê-lo. E esse é... Se esse era Jesus, então, tem de ser Jesus hoje. Isso mesmo. Ele esteve na audiência de pessoas e pôde perceber seus pensamentos. Ele sabia o que havia de errado com elas. Ele olhou para a sua audiência muitas vezes e disse: porque arrasou no coração e dizem várias coisas. Uma mulher veio a ele junto ao pulso certa vez. Ele disse: traze-me de beber. Ela disse: ora, não é costume de vocês judeus pedirem isso aos samaritanos. Disse: não nos comunicamos. Disse: mas se soubesses com quem estás falando, tu me pedirias de beber. Agora, ela disse, como isso poderia ser? E ele disse: vai buscar o teu marido. Ela disse: não tenho marido. Disse: isso mesmo, tiveste sim. E disse: aquele com quem estás vivendo agora não é teu marido. Ela disse: Senhor, vejo que és profeta. Ela disse: agora sei que esse será o sinal do Messias. Ela disse: sei que quando o Messias vier, ele nos dirá essas coisas, mas quem és tu? Ele disse: eu sou o que falo contigo. Aí está. O que foi isso? Um sinal do Messias. Amém. Notem, e lá eles o entenderam mal. Eles não entenderam o que isso significava. Cegou-lhes os olhos. Seus milagres e coisas cegaram-lhes os olhos. E assim é hoje. As mesmas coisas cegarão os olhos da mente carnal, porque não pode entender as coisas de Deus, é contra Deus, é inimiga de Deus. A mente humana é inimiga de Deus. Você tem de sair da sua própria mente humana e nascer de novo pelo Espírito Santo e ter a mente de Deus em você. Então você poderá crer nessas coisas. Então isso se torna realidade. Amém. Agora notem então, quando ele esteve aqui, as coisas que ele fez. Quando ele partiu, ele disse à sua igreja, depois da sua ressurreição, disse: eis que estou convosco sempre, até o fim do mundo. Os olhos deles se abriram, eles entenderam. Pedro e os demais, antes disso, depois de ser amigo íntimo dele, andou com ele, conversou com ele, e Pedro disse:
Oh, estou tão desanimado. Depois desta morte lá, e eles o sepultaram. Estou tão desanimado. Creio que vou pescar. Assim, os discípulos estavam de pé próximo e disseram: iremos contigo. Assim, eles pegaram sua rede, desanimados, outrora crentes, teologia mental, outrora criam no natural. Mas quando surgiu uma pequena prova, tudo se desfez. Agora, aqui não pretendo magoá-lo, mas quero corrigi-lo, entende? Isso mostra quando um homem só tem fé intelectual, dizendo: sim, essa é a palavra de Deus. Sim, creio que Deus ressuscitou Jesus nesse dia. Então, isso, se é tudo o que você tem ao surgir o primeiro pequeno desânimo na sua igreja, lá se vai você, vai embora. Está vendo? Você pode ser amigo dele, mas não o conhece no poder da sua ressurreição. Nenhuma vez depois do Pentecostes, aquele pregador Pedro disse algo assim. Quando estavam para matá-lo, iam pendurá-lo numa cruz. Ele disse: nem sou digno de morrer assim. Virem meus pés para cima, minha cabeça para baixo, porque meu Senhor morreu nessa posição, de cabeça para cima. Sim, nunca. Está vendo? Ele estava com Cristo então, mas depois Cristo estava em Pedro. Pedro estava liderando então, e depois que o Espírito Santo veio, então o Espírito Santo estava liderando. Pedro estava atrás, então o Espírito Santo guiava. Agora, se tem bons arrazoamentos, você se sentará e tentará arrazoar sobre a Bíblia, arrazoar como ele poderia ressuscitar dos mortos. Como poderiam esses milagres e tais coisas acontecer hoje neste grande reino de civilização, ciência em que vivemos? Se tentar arrazoar sobre isso, você vai ficando cada vez mais longe de Deus. Você nunca o conhecerá pelo arrazoamento. Deus não é conhecido pelo arrazoamento. Deus é conhecido pela fé. Você aceita, você crê. Você não pode fazê-lo até que algo aconteça em você. Então, o Espírito Santo entra e você tem a mente de Cristo. Note, eles pescaram a noite toda e não pegaram peixe. Muito desanimador. Amanhã seguinte, bem cedo, no culto do nascer do sol, eles olharam para a margem e lá estava Jesus. Mas eles não o conheceram. Essa é a parte triste. Eles não o conheceram. Certa noite o barquinho estava prestes a afundar no mar, na tempestade, e eis que veio o amável Senhor caminhando em direção a eles. Disseram: oh, vai embora, é um fantasma, é assustador, não queremos nada com isso. A única coisa que poderia ajudá-los estava perto deles, e eles estavam com medo disso. E posso dizer isto a vocês hoje, que nunca receberam o Espírito Santo. Percebo que nos círculos da igreja temos muito escárnio, temos muitos que fingem ter o Espírito Santo quando não o têm. Isso mesmo. Portanto, vocês também têm em seus círculos aí, alegando ser membros da igreja e não são. Isso mesmo. Assim, onde há um pró, há um contra. Lembrem-se disso. Onde há um negativo, há um positivo. Onde há um dólar falso, há um verdadeiro. E onde há alguém zombando e fingindo ter o Espírito Santo, há um genuíno Espírito Santo. Lembre-se disso. Exatamente aquilo que o ajudará, exatamente aquilo que o livrará, aquilo que o tirará da sua prisão do vício, o tirará da sua prisão do medo e aborrecimento, aquilo que o tirará do câncer e o tornará uma criatura vivente de novo, aquilo que o ressuscitará nos últimos dias. Encontra-se bem perto de você e você está com medo disso. Não tenha medo, é Ele. Sou eu, ele disse. Não temais, sou eu. Mas eles estavam com medo dele, com medo de aceitar a sua palavra sobre isso. Ele disse: não temais, sou eu. Jesus lhes perguntou se tinham peixe. Eles disseram: não.
disse: trabalhamos a noite toda. E foram para a praia e acharam um peixe cozido e pronto para eles. Souberam por esse milagre que era ele. Mais dois, enquanto iam pelo caminho de Emaús, ouçam bem agora o encerrado. Certo dia, no caminho de Emaús, depois da ressurreição, havia dois, Cleopas e seu amigo. Uma bela manhã de sábado como esta, a primeira bela Páscoa. Atentamente agora, observem a palavra, preparem-se. E enquanto celebravam a primeira Páscoa, abatidos, desanimados, porque havia ocorrido uma decepção, pode haver homens e mulheres aqui hoje que estejam observando esta Páscoa por causa de alguma decepção, algo que aconteceu. Mas lembrem-se, o Senhor Jesus está ressurreto hoje, está vivendo entre as pessoas. Muitas vezes, quando eu estava na escola, estudávamos botânica. Sempre estudei botânica. Botânica, para mim, não é tanto vida vegetal, ver como a planta cresce e como o sol nasce e tal. Botânica, para mim, é aquele que a criou. É o Criador que fez a planta crescer. Oh, que lindas essas flores de Páscoa! Olhem para elas. Oh, que coisa! As lindas flores que estão em volta, ninguém conseguiria olhar na face de uma e dizer que Deus não existe e estar mentalmente certo. E aqui estão eles, desanimados, agora voltando para casa. Bem, nós começamos. Pensávamos que estaria tudo bem, mas temos de voltar para casa agora. Então, no caminho de volta para Emaús, e enquanto caminhavam, desanimados, a conversa estava certa, eles estavam falando sobre ele. Foi quando ele apareceu. E é por isso que ele não aparece a tantos de nós hoje. Nossas conversas são falar de tudo, menos de Cristo. Estamos sempre falando sobre quando vamos fazer o trabalho ou o que vamos fazer aqui. Que suas conversas sejam sobre Cristo. É quando Ele aparece. É quando você fala dele. Falem dele. Eles estavam indo, falando dele. Apesar de o amarem, eles não sabiam que ele havia ressuscitado dos mortos. E muitas pessoas hoje que realmente amam o Senhor Jesus, nestas grandes igrejas em todo o mundo, elas amam o Senhor, mas não sabem de fato que Ele ressuscitou dos mortos. Notem, enquanto caminhavam, um peregrino saiu dos arbustos e os cumprimentou. Bom dia, talvez. E eles, todos tristes, quebrantados, dizendo: oh, eu o amava. Eu ouvi junto à sepultura de Lázaro, quando um homem estava morto há 4 dias, e disse: Lázaro, sai para fora. Oh, como poderia aquele homem falhar? Como ele pôde nos decepcionar assim? E agora estamos em vergonha e desonra. Estamos voltando para casa para recomeçarmos nossa pesca e carpintaria. Estão vendo? Esse não é o cristão moderno de hoje. Oh, basta aquilo acontecer e eles estão celebrando a vitória. Basta o poder do Espírito Santo cair e estão celebrando a vitória. E aqueles que estão de fato cheios do Espírito Santo permanecem assim ao longo da jornada da vida. Mas o homem que ainda está andando com uma mente carnal, basta vir um pouco de desânimo, algo dar errado e vão embora dizendo: bem, achei que estava bem, mas coisa, olhe para isso agora. Achei que aquela igrejinha nunca falharia. Achei que esta pessoa... Você estava com a mente na coisa errada, está vendo? Ponha sua mente naquele que não pode falhar em sua conversa. Não seja sobre sua igreja, mas sobre seu Senhor. É Ele. Não sobre seu próximo, mas sobre seu Senhor. Que suas conversas sejam sobre Ele. Então, enquanto viajavam conversando, de repente, um homem comum, ele não era um grande escriba, ele não era instruído
instruído, ele não tinha instrução. Que saibamos, ele nunca foi à escola um dia em sua vida, mas ele tinha sabedoria, além de qualquer homem que já viveu. Quando os fariseus viram sua sabedoria, disseram: em que escola ele estudou? De onde ele veio? Onde se encontram estas palavras? Como ele faz isso? Nunca passou por nossos seminários. Ele não fala como um dos nossos. De onde vêm estas palavras? E ficaram ofendidos, porque ele não pertencia aos seus grupos, ele não se envolvia com eles, ele se destacou, chamava a atenção, pois ele era Deus. Lá ele se apresentou e se deu a conhecer. Ele disse: se não podeis crer em mim, crede nas obras que eu faço. Elas testificam que o Pai me enviou. Ele disse: e a minha instrução, em outras palavras, assim: se a minha instrução não satisfaz vossos anseios, se meu diploma, o que eu não tenho mais, meu diploma não é dos vossos seminários, meu diploma são as obras que eu faço, que o Pai me enviou, elas são o meu diploma. Esse é o melhor diploma que conheço. Deus dá-nos mais desses diplomas. As obras que eu faço são uma vindicação de que o Pai me enviou. Se isso não é suficiente, então crede nelas em vez de crer em mim. Agora notem-no. Eu o amo. Ao vê-lo caminhando por ali, ele disse: por que estáis tão tristes? O que vos faz sentir assim? Que lindo dia! Vede como tudo está bonito. Ele disse: sim. Disse: eu sei, mas nós confiávamos. Disse: és tu só peregrino por aqui? Ora, disse: não sabes de Jesus de Nazaré, um homem que foi aprovado por Deus por grandes sinais e tal? Nós o seguimos por 3 anos e meio, e Pilatos o crucificou, e eles o sepultaram, o colocaram no sepulcro. Ora, eles disseram: nós esperávamos que ele fosse um rei, um grande líder. E agora ele jaz lá, está no sepulcro, embalsamado, e jazendo no sepulcro. Ora, ele disse: não conheceis as Escrituras? Eu gosto disso. O que ele fez foi direto às Escrituras para provar seus pontos. E qualquer verdadeiro Espírito de Deus irá direto à Escritura. O que ele fez foi lá atrás ao Antigo Testamento, aos livros de Moisés, e começou a falar sobre Moisés e sobre os diversos, como disseram que Jesus viria, como ele sofreria e o que ele faria. Ele disse: não conheceis isto, a Escritura, a palavra? Disse: não sabeis que aquela palavra que estava lá atrás foi verificada? Não sabeis que Cristo deveria ressuscitar dos mortos? E aí, não sabíamos disso. Boas pessoas, amando-o, mas não sabiam que ele havia ressuscitado dos mortos. Assim é hoje, a mesma coisa hoje, exatamente, irmão, irmã. Que Deus desperte o seu ser mais íntimo. As pessoas não entendem que ele ressuscitou dos mortos. Ele não está morto, está vivo. Ele saiu disfarçado, ele desapareceu na forma de homem. Ele pode lhe aparecer na forma do seu vizinho, ele pode lhe aparecer na forma de um ministro ou da sua mãe. Cristo lhe aparece nas pessoas. Então trate bem a todos, seja gentil, seja amável, seja amoroso. Cristo está na pessoa. Cristo é em vós, a esperança da glória. E à medida que você caminha e pessoas aparecem a você, uma pessoa bondosa começa a falar com você. Ouça, você não sabe, pode ser Jesus falando com você. Veja, ele aparece: eu estarei convosco e em vós. E o que fazeis a estes, a mim o fazeis. Quando você começa a ver isso dessa forma, a velha tradição cai. Está vendo? Isso não se torna em forma de palavras e uma declaração de tantas palavras juntas.
torna-se uma realidade viva que Cristo está em nós agora. O Espírito Santo, movendo-se de um lado para outro através de cada ser humano, surgindo no coração, procurando, condenando as ruínas da vida lá. E quando você confessa, Ele põe isso diante de Deus e o sangue o purifica. Amém. Então, enquanto eles iam, agora olhe, estava se aproximando o entardecer. Oh, gosto demais disso. Queria que tivéssemos um pouco mais. Oh, que coisa, eu não sabia que tinha demorado tanto. Olha, estava se aproximando o entardecer. Vou encerrar. Notaram? Agora ouçam bem. Estava se aproximando o entardecer. E ele fez como se fosse passar adiante e deixá-los, mas eles o persuadiram a entrar. Queria saber o quanto tentaríamos persuadir hoje. Queria saber o quanto você está persuadindo agora. Ó Senhor, o ressuscitado, deixa-me persuadir-te a vir ao meu coração. Entra comigo. Eu quero crer em ti. Tenho tido uma vida cristã pela metade e assim eu, só por crer em uma fé de conhecimento e tal, fé intelectual, mas quero conhecer-te no poder da tua ressurreição, pois este é o único tempo que terei para me preparar. Quero conhecer-te quando reclinar minha cabeça para não me levantar mais. Quero conhecer-te no poder da tua ressurreição. Não quero ficar apenas supondo, quero conhecer-te. Poderias entrar e habitar comigo. O dia é avançado. Ontem, quando eles entraram, fecharam as portas. Ele pôde falar com eles então. Que diferença ele fez para essas pessoas? Aqueles que estavam na margem não o conheceram. Eles estiveram com ele por muito tempo, mas quando Cristo, uma vez no interior, não Cristo no exterior, vendo isto, dizendo, sim, está certo, mas Cristo no interior, dizendo, está certo. Entendem a diferença? Cristo no interior, e ele disse, uma vez dentro, a porta está fechada. Então ele se deu a conhecer a eles pela forma como ele fez algo. Ele tomou o pão e o partiu. E eles olharam e disseram, só há um homem na terra que poderia fazer isso, que é ele. Pela forma como ele fez algo, não pela forma como elaborou seu sermão, porque havia muitos teólogos fazendo isso, não pela forma como ele se vestia, no estilo de Hollywood, que seria hoje. Isso não, mas pela forma como ele fazia algo. Eles sabiam que essa era a sua forma de fazer, e seus olhos se abriram. Eles o conheceram então. Eles não o conheceram alguns dias, ou os discípulos que não o viram assim, eles não estiveram num local fechado com ele, eles não o conheceram quando o viram. Mas aqueles que uma vez estiveram num local fechado, eles souberam que era seu Senhor. E quero que notem algo. Com atenção agora, antes de encerrar. Bem cedo, quando Maria Madalena e Marta estiveram no sepulcro primeiro. Ouçam! Primeiro, bem cedo naquela manhã, Cristo se mostrou visível entre os madrugadores e ele nunca mais mostrou isso durante o dia até o tempo da tarde. Então ele se deu a conhecer de novo, pois ele era Alfa e Ômega. Haverá luz no tempo da tarde. O caminho da glória com certeza encontrarás. Quando Cristo se deu a conhecer no dia primitivo com os apóstolos na ressurreição, com sinais e maravilhas que Pedro, Tiago, João e os demais fizeram, ele se deu a conhecer as pessoas. Como? No poder da sua ressurreição. Ouçam,
pelos sinais e prodígios e milagres que ele fez, está certo? Ele se deu a conhecer. Agora passamos por um grande dia. O dia passou através dos grandes mestres. Santo Agostinho, chegando ao Martinho Lutero, João Wesley, Calvino, Knox, todos aqueles. Através da era dos metodistas, a era dos batistas, a era dos nazarenos, a era dos peregrinos da santidade, a era dos pentecostais, todas essas eras já passaram. O sol está se pondo. Ele disse: haverá luz no tempo da tarde, haverá um dia, disse o profeta. Não será dia, nem será noite, será como uma espécie de neblina. E hoje é assim que o mundo tem se expandido, desde a primeira manhã da ressurreição do Senhor Jesus, e aquela primeira era da igreja lá atrás, na era da igreja de Éfeso. Logo na primeira era lá, Deus se deu a conhecer através de sinais, prodígios e milagres. Desvaneceu-se nos pais primitivos, passou pela igreja católica até a reforma. Aqui tiveram luz suficiente para crer que ele era o Filho de Deus. Tiveram luz suficiente para aceitá-lo como Salvador pessoal e prosseguiu. Mas as nuvens da escuridão, mestres atando as pessoas, dizendo os dias dos milagres já passaram. Todas essas coisas se foram há muitos anos. Tem sido um dia escuro, não totalmente escuro. Podiam ver como lidar com a situação, mas não muito bem. Mas, irmão, Deus prometeu que quando o sol estivesse se pondo no mundo ocidental, haveria luz novamente, com toda a certeza. Esta Bíblia é um livro oriental, está escrito com os costumes orientais, está escrito de língua oriental no Oriente. O sol nasce no Oriente, se põe no Ocidente. E o povo oriental teve seu dia de visitação na primeira ressurreição, e o sol veio ao longo da era. E a civilização começou no Oriente, indo para o Ocidente. E pouco antes do sol se pôr aqui neste horizonte ocidental, haverá luz outra vez. O mesmo Senhor Jesus ressuscitado brilhar em seu mesmo poder. Como ele se deu a conhecer a Maria Madalena e aos demais no princípio, ele está se dando a conhecer no poder da sua ressurreição na era final. Onde? No tempo do fim. Ele disse: entra, está ficando tarde, o dia é avançado, está chegando o entardecer, por que não entras? E o levaram para dentro. E uma vez dentro, ele lhes abriu os olhos, ele realizou algo, disseram: só ele poderia fazê-lo. Olhem como estavam, eles passaram um dia inteiro caminhando. É aí que os missionários têm falhado. Lavamos em tábuas de lavar roupa para sustentar missionários que foram até lá para distribuir folheto. Nós os enviamos para lá para ensinar teologia. E a Buda, Maomé, os Sikhs, todas as diversas religiões do mundo estão lá com sua mesma teologia, que pode produzir o mesmo que o cristianismo pode, em forma de psicologia. Isso mesmo. E o mundo, apenas um terço dele, nesta manhã da Páscoa, conhece ou já ouviu falar de Jesus. 2 terços do mundo estão no comunismo e nas trevas. 2 terços do mundo nunca ouviram falar de Jesus ou da ressurreição. Mas, irmão, quando a experiência de Emaús chegou a tapas, quando os seus olhos se abriram e reconheceram quem eles eram, e em pouco tempo eles viajaram pelos corredores do templo de volta a Jerusalém, de pés leves, de coração leve, e diziam às pessoas: sabemos que nosso Senhor ressuscitou dos mortos, pois o vimos e sabemos que Ele é real. O que é? São os últimos dias. Deus vai levantar homens com mensagens, com poder, com libertação, como
dias, quando Deus, através de todo o santo profeta, através de todo o Antigo Testamento, através do Novo Testamento, profetizou que no tempo do fim as mesmas coisas que aconteceram no princípio aconteceriam no tempo do fim. E à medida que as trevas se dissipassem, a luz do Evangelho brilharia através dos corredores da terra mais uma vez, antes da vinda do Senhor Jesus. Ele ressuscitou dos mortos. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e está vivendo entre nós. Estou tão feliz por isso. Faltam-me palavras para expressar como o meu coração está emocionado quando não temos de supor a respeito. É a verdade. Deus o abençoe, amigo. Se você não sabe disso, não dê atenção a quem está trazendo esta mensagem, dê atenção ao que a mensagem significa, entende? É para você que está fora de Cristo. Se você não conhece o poder da sua ressurreição, se você só não tome concepções mentais disso, não fale sobre sua teologia ou sua fé intelectual. Se algo não testificou em seu coração e seu coração se esvaziou e se tornou um túmulo vazio, aleluia, para as coisas velhas e mortas do mundo, e Cristo ressuscitou em seu coração. Oh Deus, esta manhã, remove a pedra da dúvida, tira-a, e que Ele se levante hoje em seu coração e faça de você uma nova criatura. Creio que Ele entrará em cena daqui a pouco e fará as mesmas coisas que fez quando esteve aqui na terra. Oremos enquanto inclinamos a cabeça. Nosso Pai Celestial, está ficando tarde, a hora está avançada, mas foi no avançado da hora que Tu apareceste. Nós te agradecemos por Tuas palavras divinas, nós te agradecemos por este Evangelho que pregamos e no qual cremos. Nós te agradecemos por este Evangelho que vindicaste ser a verdade. E agora, Senhor Jesus, fala às almas perdidas. Muitas pessoas aqui, Senhor, que te amam, mas elas, na verdade, nunca te aceitaram. Tu andas com elas diariamente. Foste Tu que as impediste de serem mortas aquela vez no acidente. Foste Tu que impediste que a tempestade levasse a casa aquele dia, aquela noite. Foste Tu que vieste a elas no tempo de angústia. Foste Tu que lhes deste o trabalho quando não tinham nenhum. Foste Tu que confortaste o coração delas quando seus entes queridos foram para a sepultura. Tu tens andado com elas, mas mesmo assim elas não te conhecem. Deus, concede hoje que cada pessoa aqui que está fora de Cristo faça como Cleopas e seu amigo. Vem e fica conosco. O dia da minha vida está avançado. Entra agora e faze a tua maneira. E enquanto estamos de cabeça inclinada em qualquer lugar, dentro ou fora, há uma pessoa aqui que diria, com a mão erguida a Deus, não ao seu irmão, mas a Deus: oh, algo está acontecendo no meu coração esta manhã. Eu sei que há algo acontecendo no meu coração. Eu nunca mais serei o mesmo. Creio que algo aconteceu desde que entrei neste recinto esta manhã. Aceito agora Cristo no coração como meu Salvador. Quero levantar a mão a Deus e dizer: Deus, aqui estou. É só o que consigo fazer. É levantar a mão para te dizer que creio em Ti. Você quer levantar a mão? Deus o abençoe, Senhor. Isso é. Outra pessoa levantaria a mão e diria: eu agora o aceito. Deus a abençoe, Senhora. Isso é ótimo. Mais alguém? Ao levantar a mão, Deus prometeu dar-lhe vida eterna. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Querem levantar a mão agora e dizer: Senhor, eu creio. Ninguém olhando, só o Senhor Jesus e eu, por favor.
Apenas levante a mão e diga: agora o aceito como meu Salvador. Gostaria de levantar. Deus o abençoe. Você. Oh, isso é ótimo. Dezenas de mãos. Deus os abençoe. Isso é ótimo. O que isso faz com você? Dá-lhe vida. Você levantou a mão para o Mestre e disse: eu creio. Jesus disse: quem crer nunca será condenado, passou da morte para a vida. Agora mesmo você tem a vida eterna. Não está feliz por isso? Há outro antes de orarmos, mais um dia. Irmão Branham, nesta manhã de Páscoa, eu agora, antes de ver os sinais visíveis do aparecimento de Cristo, se Ele assim o fizer, agora o aceito antes de ver qualquer coisa. Não vou ser como Tomé, esperar até vê-lo e apalpá-lo e tal, e então dizer: vou aceitá-lo agora. Ele diz que quanto maior é a recompensa daqueles que ainda não viram, nem apalparam, nem nada, mas creram. Há outro que gostaria de levantar a mão aqui dentro ou fora. Deus abençoe você, você e você. Você, irmã, Deus a abençoe. Você, irmã, Deus a abençoe. Muito bem, de cabeça inclinada. Nosso Pai Celestial, tu disseste: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, não pregando outro evangelho senão aquele que nos foi confiado. Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras, está agora sentado nos lugares celestiais, na presença da majestade de Deus, intercedendo, baseado em nossa confissão. E esta é a sua palavra. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E hoje, nesta mensagem apressada e dispersa, muitos levantaram as mãos. Tu os viste. Como poderias até deixar de vê-los quando conheces cada passarinho que cai na rua? Tu o sabes. O grande Deus onipotente, tu vês tudo, tu sabes tudo e podes fazer tudo. Agora, de acordo com a tua palavra, tu salvaste estes do pecado e nós te agradecemos por isso, Pai. Que a vida deles seja longa e feliz, que te sirvam todos os dias da sua vida. Tendo esta noite, se nunca foram imersos, e venham e sejam batizados, invocando o nome do Senhor, e sejam cheios do Espírito Santo esta noite mesmo. Concede, amado Deus, pedimos em nome de Cristo. Agora, Pai, estamos nos colocando a serviço. Sei que a tua palavra não pode falhar. Ela disse que em nossa própria cidade, um servo em sua cidade, entre o povo, mas 2 vezes, Senhor, tu deixaste acontecer nestes 10 anos, concederás outra vez hoje. É Páscoa e nossa mente está fresca com pensamentos da Páscoa, com a ressurreição. Está fresca de novo com o Evangelho esta manhã, por ouvi-lo ser pregado aqui 2 vezes. E queremos te ver, Senhor. E eu disse às pessoas que tu estás aqui. Tu disseste que estavas. Tu foste onipresente sempre. Poderias vir agora e tomar os instrumentos, pobres como são, Senhor, do teu pobre servo. Opera através de nós hoje, para que os homens e as mulheres sentados aqui e aqueles que acabaram de te aceitar vejam o que fizeram, e não é algo falso, é o Senhor Jesus. Ó Deus, concede-o, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Oh, que coisa! Vocês se sentem bem? Eu me sinto assim, mesmo cansado e esgotado.
Quão gloriosa é a palavra! Agora, amigos, toda a pregação que eu poderia fazer, eu como que hoje preguei 2 vezes. Tenho de me apressar amanhã para ir de carro, tenho de partir bem cedo para Tacoma, Washington, rumo ao Canadá. E queriam que eu fosse de avião para estar nos cultos amanhã, mas talvez vá dirigindo. Assim, notem agora, toda a pregação que eu poderia fazer, uma coisa que Cristo fizesse, valeria por tudo que eu poderia dizer em 1000 anos para vocês, se vivessem para ver isso. Agora, quero lhes perguntar algo e quero que sejam muito reverentes. Agora, muitos de vocês estão de pé, sei que estão cansados, mas deem-nos alguns minutos. Agora, estou tomando isto. Entendam, não digo que acontecerá. Eu, pela fé, pedi a Deus para fazê-lo. E estou pedindo a Ele agora que produza uma reunião aqui, justo como Ele faz no campo, para que as pessoas aqui em Jeffersonville saibam que Jesus ressuscitou dos mortos. Agora, nós a fizemos 2 vezes. Não sei quando estarei de volta depois de hoje ao tabernáculo de novo. Eu amo esta pequena e velha igreja. Não é muito para as visitas nela. Aqui mesmo estão minhas impressões digitais neste púlpito, por 12 anos de pregação aqui. Estou há 23 anos no Evangelho agora. Cheguei longe demais para sequer olhar para trás. Já vi demais. Não me importa o que as pessoas digam. Eu sei. Sim, Senhor. Não importa se o mundo inteiro disser diferente. Eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Muitos dos amigos estão sentados aqui e tal, alguns do lado de fora. Tenho alguns amigos médicos que devem estar presentes hoje também. Não sou fanático, eu só, se for preciso, se vocês chamam de fanatismo crer na ressurreição de Jesus, então sou fanático, isso mesmo. Eu creio de todo o coração. Agora, aqui está a minha alegação, que Jesus ressuscitou dos mortos. Creio que se Ele ressuscitou dos mortos, Ele disse, também fareis as mesmas coisas que eu faço. Ainda mais do que estas fareis, porque eu vou para o meu Pai. E creio aqui nesta manhã da ressurreição que se Deus aparecer em cena outra vez aqui em uma forma que vocês possam saber que é Ele, vocês gostariam de vê-lo? Vocês gostariam de ser como Cleopas e os demais, vindo? Então, se Deus quiser isso, eu lhes disse a verdade do Evangelho, então. Agora, o que ele faria se aparecesse aqui esta manhã? Poderia ele dizer, você viria e diria, poderias me salvar, Senhor? O que ele diria? Fiz isso quando morri por ti no Calvário, porque esse é o Evangelho dele. Diz, poderias me curar, Senhor? Ele diria, fiz isso quando morri por ti no Calvário. Agora, a única coisa que ele conseguiria fazer seria mostrar sinais e maravilhas entre vocês que nos fariam crer e aceitar isso. Está certo? Agora, acho que os rapazes distribuíram alguns cartões de oração esta manhã. Me disse há pouco, acabaram em pouco tempo, mas eles não tinham o suficiente para todos. Ele veio buscar mais e perdeu tempo em vir. Quando ele foi saindo para pegar alguns cartões, então o irmão Neto começou a cantar somente crer. E aqui vinham eles correndo lá, e o irmão Lute e os demais disseram, ora, os hinos e tal já tinham sido cantados, de modo que tive de me apressar a descer e não distribuíram muitos cartões, talvez 50 ou 100, algo assim, talvez. Podemos fazer passar tantos quantos pudermos. Agora, quero que peguem seu pequeno cartão de oração. É um pequeno cartão quadrado. Tem minha foto nele e atrás dele há um número. E queremos pôr as pessoas em fila aqui e orar por elas em grupos, à medida que vierem, orar por elas como pudermos. Agora, enquanto pegam o seu cartão e se preparam, agora quero que notem, há muitos aqui que não têm cartão de oração. Há talvez uma centena de pessoas
que não tem cartão de oração, o cartão de oração não significa nada, nada mesmo. A única coisa que significa é você ter fé em Deus. Jesus orou pelas pessoas, isso mesmo, e muitas vezes eles diziam que estava errado, mas ele nunca disse eu te curei. Ele dizia a tua fé te salvou. As pessoas que passam. Lá estava aquele cego Bartimeu na estrada, sentado lá mendigando, Jesus caminhando, talvez até aquele portão, aquela estrada, a partir de onde Bartimeu estava sentado, era quase como daqui até a próxima esquina, e aqui vinha Jesus, e lá aquele mendigo cego, sentado, encostado na parede, lá gritando, pessoas gritando, fora com esse fanático! Vamos, charlatão, por que não faz um milagre e nos mostra? Outros dizendo, Hosana, Hosana, ele é o rei de Davi, o filho de Davi. E todos eles diferentes, misturados, e Jesus indo em direção ao Calvário com seu rosto, ele está se movendo em direção a isso. Eu o vejo andando, e sua jovem vida de apenas 30 e poucos anos, ele parecia velho. Disseram que ele tinha uns 50, mas ele só tinha 33. E lá estava ele com o rosto fixo, com os pecados do mundo sobre si, toda a enfermidade que já existiu pesavam sobre ele. E ele estava indo em direção ao Calvário para ser crucificado. E aquele velho mendigo cego lá, com mangas esfarrapadas e tudo, dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. As pessoas diziam, sente-se. Mas Jesus parou, virou-se, olhou lá atrás e disse, a tua fé te salvou, a tua fé. Pobre mulher, sem muito atrativo, ela se espremeu entre a multidão e aos pés deles, e foi até lá e tocou em suas vestes, correu de volta para lá, no meio da multidão, em algum lugar, e se sentou. Jesus parou e disse, quem me tocou? Ele olhou em volta e disse, a tua fé te salvou, porque razoais em vosso coração, disse a mulher junto ao poço. Ele achou que era comum, disseram então, quando Filipe veio a ele, quando ele, início do seu ministério, Jesus estava numa fila de oração, orando pelos doentes. Aqui está Jesus ontem, este será Jesus hoje, pois ele é o mesmo. Quando aquela luz estava lá de manhã, está aqui à tarde, o mesmo Jesus, ontem e hoje, vejam, exatamente o mesmo. E quando Jesus estava lá, houve um homem que foi salvo. Ele saiu correndo e buscou seu amigo chamado Natanael, e assim ele foi e levou Natanael. E Filipe foi e levou Natanael, e encontrou Natanael embaixo de uma árvore orando. E quando o levou, Jesus tinha vindo. Ficou na audiência, seja onde estivesse, Jesus estava lá orando pelas pessoas. Ele olhou e disse, eis um israelita em quem não há dolo. Ora, ele disse, como me conheceste, Rabi, ou mestre, reverendo, em título? Ele disse, ora, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da árvore. Ora, os fariseus disseram, vejam, ele é um adivino, ele é um demônio, ele é Beelzebul. Mas o que Filipe disse, o que Natanael disse, ele correu, se prostrou e disse, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ele disse, porque te disse isto, creste? Verás mais do que isto, porque és crente. Estão vendo? Verás mais do que isto. Estão vendo? Agora, esse é o mesmo Jesus hoje. Agora vamos formar uma fila dos doentes e começar a orar por eles. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé, que é uma oração. Vamos estar mudando de todos que precisam de oração, sempre. Só confirmando com os irmãos, daí eu confirmei ali, é dia 22, daí no sábado.
né? Os irmãos que não conseguirem ir bem pela manhã, podem ir no almoço ou à tarde, qualquer momento que conseguirem aproveitar. Vai ser maravilhoso, amém? Vamos ter uma palavrinha de oração. Querido Deus e amado Pai Celestial, mais uma vez, Pai, estivemos aqui em Sua presença. Mais uma vez, Pai, viemos aqui, Pai, para receber esse alimento maravilhoso que o Senhor tem concedido a cada um de nós, Pai. Como é bom, Senhor Jesus Cristo, vir aqui para escutar o Senhor falando conosco, Pai, e ó Senhor Jesus Cristo, receber a revelação disso, Pai. Crer em toda a Sua palavra, Pai, e dizer amém a toda ela, Pai. Muito obrigado por isso, Pai. Muito obrigado por nos ter escolhido desde antes da fundação do mundo. Amém. Continua nos mantendo, Pai, sob os seus cuidados, Pai. Continua segurando as nossas mãos, Pai. Não deixa de nós nem sequer, Pai, por um milésimo de segundo, Pai. Mas que a todo instante da nossa vida, Pai, que o Senhor esteja conosco, Pai. Nos ajudando, nos protegendo, nos livrando de todo mal, Pai. Tomando nossas vidas em Suas mãos, Pai, e nos dirigindo em Sua perfeita vontade. Ó Senhor Jesus Cristo, cuida de todas as coisas, porque somos falhos, Pai, fracos. Achamos que sabemos alguma coisa, Pai, mas não sabemos de nada. O Senhor é quem sabe de todas as coisas, o Senhor é quem dirige todas as coisas, Pai. Por isso pedimos que o Senhor tome controle de nossas vidas, Pai, e acrescenta sobre nós, Pai, a Sua revelação, a fé, Pai, o Teu Espírito Santo. Ajuda, Pai Celestial, a cada dia estarmos mais próximos do Senhor, Pai. Ajuda cada dia, Pai, a termos mais companheirismo com o Senhor, Pai. Ó Senhor Jesus Cristo, que colocamos o Senhor perto de nós, Pai, não longe, Pai, mas que conversemos com o Senhor durante o dia, Pai, que venhamos a ouvir a Sua palavra, Pai, que venhamos ter aquele momento com o Senhor, Pai. Tenhamos aquele momento buscando mais da Sua graça, Pai. Pai Santíssimo, tenha misericórdia de nós, Pai, perdoa todas as nossas falhas, nossas debilidades, nossas fraquezas, e visita, Pai Santíssimo, cada filhinho seu, cada servo seu, ao redor de toda a terra, Pai. Que o Senhor possa, Pai Santíssimo, suprir as necessidades de cada um, Pai. Pai Celestial, oramos por esses nomes que estão nesse livro aqui. Que o Senhor possa visitar, Pai, cada necessidade, Pai. Se há alguém aqui no coração, no pensamento de alguém que está presente, Pai, ou de alguém que vai assistir esse culto, que o Senhor possa visitar cada um deles de igual maneira, Pai. Que o Senhor possa visitar, Pai, aqueles que nós amamos, Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa conceder graça a cada um. Pai Celestial, cuida desses homens que estão à frente desse trabalho, Pai. Que o Senhor continue encorajando, dando força e graça, enchendo cada um deles com o Teu Espírito Santo. Abençoa seus filhinhos, Pai, continua abençoando eles, cada um deles que entrou por essas portas, Pai Santíssimo. E ó, Pai Celestial, ao redor de todo mundo, nessa mensagem tocada, Pai. Que o Senhor continue, Pai, dando força e guiando as suas ovelhas, Pai. Ó Senhor Jesus Cristo, não deixe nenhum desanimar, não deixe nenhum cair, Pai. E ó Pai, alguns que estão caídos, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa levantar, Pai. Se tem algum desanimado, que o Senhor possa animar, Pai. Se tem algum que está passando por algum momento difícil, Pai, que o Senhor possa ajudar e socorrer cada um, Pai. Pois sabemos, Pai, em nossa vida que cada um aqui já teve alguma experiência, Pai, do Senhor estar presente, o sobrenatural ali operando, Pai. Que cada um possa chegar a essa experiência. Que cada um possa ver que o Senhor está aqui do nosso lado, Pai, e as coisas desse mundo, Pai, não importam para nós. Ajuda, Pai, guarda cada um de nós, cuida da semana que virá, Pai Santíssimo. Que o Senhor possa ajudar cada filhinho seu nos trabalhos, em tudo que for fazer, para onde eles caminhar, por onde eles andar, que o Senhor esteja com eles, Pai, protegendo e livrando de todo mal. Pai Santíssimo, leva também cada um de nós aos nossos lares, Pai, cuidando de nós, Pai. Que o Senhor esteja, Pai, nos envolvendo sobre o Teu santo e poderoso amor, sobre a Tua graça e sobre o Teu poder, Pai. Pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.